Primatas! Nesse vídeo aqui a gente vai tratar de um assunto bastante interessante, mas não muito bem compreendido por todos. As penas das aves. Como elas evoluíram? Qual é a sua função? Como é a sua estrutura? E como as cores dessas penas podem variar tanto entre as espécies? Mas não sou eu sozinho que vou explicar isso para vocês, mas alguém que estuda e conhece bastante desse assunto. O meu amigo Rodrigo Guerra, biólogo, geoquímico ambiental, professor de paleontologia e especialista na geologia do período quaternário. É isso aí, galera. Então, se liga aí para você aprender, para nós discutirmos, para te clarear mais sobre as magníficas aves e suas penas e colorações. E vamos terminar descobrindo o porquê que um papagaio é verde. Vem conosco. É isso aí, Guerra. Então vamos conversar sobre isso agora, depois da vinheta. Fala, galera! Sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E antes de começar esse vídeo, deixa eu pedir desculpa, vocês estão estranhando talvez esse meu headset aqui, mas é porque eu já percebi que para gravar conferências, o áudio desse notebook que eu estou usando é um pouco ruim. Então, enquanto não chega um equipamento que eu comprei exclusivamente para a gente fazer live, conferências em vídeos nesse formato, eu vou estar usando esse headset, ok? E eu estou imensamente feliz de estar aqui hoje com o Rodrigo Guerra, professor que atualmente ministra aulas na Unigran-Rio, a universidade onde me formei como biólogo. Eu, infelizmente, não tive aulas com ele, porque quando me formei ele ainda não trabalhava lá. Mas eu conheci o trabalho dele e é impressionante, galera. Fala aí, Rodrigo. Por favor, se apresente para o público do Papo de Primata. Fala, Davi. Fala, amigos primatas do canal, muito obrigado por estar aqui, muito feliz pelo convite de estar nesse canal, né? E falar um pouco sobre animais. Então, como o Davi já falou, eu sou Rodrigo Guerra, sou biólogo, na real eu sou um engenheiro, sempre fui apaixonado por animais, que chegou um belo dia, a força que nos chama para a biologia acendeu no coração, e eu larguei tudo e me transformei em biólogo. Fiz biologia, trabalho com geociências, fiz especialização em geologia do quaternário, estou fazendo uma especialização em biologia marinha e oceanografia, sou mestre em geoquímica ambiental para trabalhar com as questões de contaminação em ecossistemas, tá? Atuando principalmente em ecossistemas costeiros, como na Baía de Guanabara. Atuo com ecologia e comportamento animal. Eu, atualmente, até na universidade, como o Davi falou, que eu sou professor na Unigran-Rio, nós temos uma linha, foi aberta uma linha de pesquisa lá, para iniciação científica, para ecologia de aves em ambientes urbanos, né? Já trabalhamos com pesquisa e comportamento animal em jardim zoológico, em ecotoxicologia, contaminação de ecossistemas costeiros por metais pesados, como mercúrio. Então, tem uma gama aí de áreas que eu já botei os pezinhos, mas um eixo central são os animais. Sou um apaixonado por evolução, biogeografia, né, a zoogeografia. Então, já fiz pesquisa com onça pré-histórica e questões evolutivas e biogeográficas. Então, a minha vida é movida a animais. Então, é um prazer imenso estar aqui no canal para que a gente possa conversar sobre animais. Show de bola, Rodrigo. Show de bola. E eu gostaria de lembrar a vocês para darem aquele joinha e assinarem o canal para não perder os próximos vídeos que vem por aí, tá? E considerem a possibilidade de se tornarem membros do canal. Gente, esse tipo de vídeo só está podendo ser feito com a frequência que eu estou publicando, inclusive as lives, porque os membros estão me auxiliando a manter o canal. Lembrando para vocês que quem for YouTube Premium e assinar até o dia 1º de junho, não paga a primeira mensalidade, mas o Papo de Primata recebe e você contribui e ajuda esse canal a crescer, ok? Vamos lá, hoje a gente vai falar então sobre as penas das aves, não é isso, Rodrigo? Perfeitamente. Hoje a gente vai conversar e conhecer mais sobre essa característica peculiar que todas as pessoas associam diretamente às aves, as suas penas.
e algo que é fascinante, que são as cores. Porque quando se pensa em um animal colorido, a maioria das pessoas imaginam as aves. Pássaros coloridos, papagaios coloridos, né? Citacídeos coloridos. Então hoje o papo será sobre ave e penas. Explica para o nosso público aqui o que é uma pena. Bem, Davi, o que é uma pena? Uma pena nada mais é do que um tegumento, né? Então, cobre o corpo do animal. As penas, assim como os pelos dos mamíferos, eles são escamas que foram se modificando ao longo da evolução dos animais. E elas servem para quê? Elas servem para proteção, informação, comunicação e hoje ajuda muito no voo. E elas nada mais são do que formadas por queratina, como se fossem as unhas. Proteção e comunicação, interessante. E explica mais sobre essas funções das penas, Rodrigo. Olha só, que quando eu falo de proteção, é para que a ave ela possa, por exemplo, se camuflar, né? Então, a ave ela pode ser uma predadora, como também pode ser a presa. Então, a coloração da pena, o que nós chamamos de cores crípticas, isto é, aquela cor que ajuda a ave a se camuflar, ela serve de proteção, para que um possível predador não consiga enxergá-la em seu habitat. Eu não sei se algum dos membros do canal já teve o prazer de, por exemplo, ver um bacurau, ou melhor, ouvido. Enxergar o bacurau é muito mais difícil, porque ele tem uma cor críptica. E ele é um animal noturno. E ao longo do dia? Ele está dormindo. Mas ele, ao estar dormindo de dia, ele está exposto a ser predado. Então aquela cor que parece serrapilheira, folha seca, né? Camufla o animal, protegendo ele. Um outro modo de se proteger, digamos assim, é a função das penas no controle da sua temperatura corporal. Então as aves utilizam as penas para auxiliar no seu controle de temperatura, né? As aves, assim como nós mamíferos, são seres endotérmicos. Então eles controlam, eles mantêm a temperatura do corpo constante através do seu metabolismo. Então, para casos que o ambiente esteja numa temperatura bem menor e para que não perca a temperatura para o ambiente, as aves elas botam as penas eriçadas, assim como nós ficamos com o pelo arrepiado no frio, né? Então essa pena eriçada faz uma camada de ar que retém o calor. A outra função que nós comentamos, que você até ressaltou aí, da comunicação. Como assim comunicação? A ave se comunica através das penas? Sim, principalmente na coloração. Quando a gente pensa em seleção sexual, as aves coloridas, por que as aves são coloridas? Porque elas querem chamar a atenção de alguém. E este alguém é o seu par sexual, né? As fêmeas, e também, possivelmente, dos machos. Tipo, eu sou muito bonito, sou muito saudável, eu mando aqui. Então você, não tem chance de disputar a área comigo, e as meninas, as fêmeas, vão me achar atraentes e vão me requerer na reprodução. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom saber disso. Geralmente, nas aves, os machos são, em geral, mais coloridos que as fêmeas. Isso, naturalmente, é devido, como você já muito bem explicou aí, à seleção sexual. Machos mais coloridos são mais atraentes para as fêmeas e, por isso, acasalam mais. Mas por que foram os machos e não as fêmeas que sofreram esse tipo de seleção tão mais acentuada? Excelente pergunta, Davi. Quando a gente vai estudar mais afinco a seleção sexual, né, que foi descrita por Darwin, né, a gente percebe que estas características diferentes, exageradas, chamativas, estão presentes nos indivíduos do sexo masculino. Então, quem tem o poder de escolha, quem está direcionando até essa linha evolutiva, são as fêmeas. Se a gente for reparar em todos os vertebrados, digamos assim, desde os anfíbios, alguns répteis, os machos, eles foram, digamos, programados evolutivamente para eles atraírem as fêmeas, eles vão em busca das fêmeas.
Então a fêmea ela é cortejada por mais de um macho. Ela tem o poder de escolha. Então, certas características elas vão sendo cada vez mais selecionadas como um padrão de referência na escolha das fêmeas. Mas não é só a fêmea que escolhe. Nós temos na seleção sexual um outro viés. Quando a presença do concorrente, né, de um outro macho, ele pesa também. É o que nós chamamos de seleção intrassexual. É muito mais comum em mamíferos esse tipo de seleção, tá? Onde o peso do outro macho ele é muito forte. Agora, nas aves, é muito mais frequente a seleção intersexual, quando o sexo oposto, ele seleciona mais, ele é mais criterioso. É muito comum a gente imaginar que as aves mais coloridas são os machos, né? Quando tem esse dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo? A gente vê a diferença nítida entre macho e fêmea. Mas tem uma espécie de papagaio chamado papagaio ecletus, que a fêmea é muito mais colorida do que o macho. É bem interessante, porque ali a pressão é outra. A fêmea, ela tem uma cor, vai do vermelho ao vinho, azul, violeta. O macho é aquele papagaio verde, verdão, grama, bandeira, sabe? Mas por que disso? Na região que esses papagaios vivem, o recurso não é tão abundante assim. Então, um macho consegue, né? A sua parceira faz um ninho num topo de árvore, ela põe seus ovinhos, está chocando os ovos, o macho sai em busca do alimento. Como essa questão de recurso vai fazer, muito provavelmente faz o macho levar um tempo grande até retornar com o alimento, e se você reparar, amigos do canal, Davi, psitacídeo tem uma característica bem interessante. Quando eu falo psitacídeo, são os bicos tortos, né, tipo papagaio, periquito, arara. Eles voam fazendo barulho, né? Então estão sempre voando, vocalizando. Então o macho ele está voando e está fazendo o barulho dele, né? Cró, cró, cró. Quando a fêmea escuta a vocalização de um macho, que não necessariamente é o macho dela, ela vai até a beira do ninho e vocaliza para chamar a atenção desse macho. E como é que esse macho que está voando vê nos troncos facilmente a fêmea? A fêmea é colorida. E como é que ela percebe também a localização dele enxergando ele voar? Ele é todo verdinho, mas a axila, a parte de baixo da sua asa, é tão colorida quanto a fêmea. Então serve de comunicação. Então o macho está voando, vê uma fêmea alheia, vai até lá, rola uma interação entre os dois, ele alimenta essa fêmea, que não é dele, pode ocorrer até uma cópula lá, alimenta essa fêmea e vai embora, porque ele tem que voltar para o ninho dele. Então a fêmea ela acaba recrutando a alimentação de machos alheios, enquanto o seu macho está procurando alimento. Então uma estratégia evolutiva para que, num ambiente mais conturbado de recursos, os machos alimentam várias fêmeas. E as fêmeas são alimentadas por vários machos. E por incrível que pareça, apesar desses vários machos andando em vários ninhos, o que levaria uma hipótese dos filhotes daquele ninho serem de pais diferentes, estudos genéticos apontam que mais de 90% dos filhotes daquele ninho, daquela fêmea, são exatamente do marido dela, do macho principal. Apesar de ela receber várias ajudas de vários machos que voam por ali, e do seu próprio marido também ajudar várias fêmeas, os filhotes são do casal realmente. Então, uma incrível estratégia evolutiva para aumentar a probabilidade de sobrevivência dos seus filhotinhos. Muito interessante, Rodrigo, muito interessante. Agora, de forma simplificada, explica pra gente aqui qual é a estrutura de uma pena. Bem, uma pena, ela é formada por essas seguintes estruturas. Sai um talo principal, que nós chamamos de raque, que nasce da epiderme da ave, né? Sai do folículo. Essa raque, ela vai ramificar como se fosse uma árvore. E essas ramificações são chamadas de barbas, que também se ramificam chamando de bárbulas. Então, a conjunção desses elementos dá uma certa uniformidade, e a gente enxerga a pena como se fosse uma peça única, mas ela, na verdade, ela é uma combinação de vários filamentos.
à base de queratina. E esses filamentos, assim como o pelo, ele é composto por uma parte externa, que nós chamamos de córtex, e uma parte interna, que nós chamamos de medula. E entre a medula e este córtex, tem uma área, digamos, rarefeita, né? Não tem uma alta densidade, com queratina com espaços vazios, com presença de ar. Né? Então, essa zona nebulosa que se chama. E existem diversos tipos de pena, correto? Correto. Explica isso aí melhor pra gente. Se tu observar o corpo das aves, vocês vão reparar que existem penas diferentes. As chamadas tetrizes, que são as penas que vão cobrir o corpo do animal, cabeça, pescoço, peito, né? Abdômen, dorso. E você repara que as aves têm popularmente chamadas de penas longas, que estão nas asas e na cauda. São essas penas que vão auxiliar nas aves de hoje o seu voo. Nós chamamos de rêmiges. E as penas compridas da cauda, elas funcionam como leme para direcionar o voo. Elas são as rectrizes. Mas tem um detalhe interessante. Quem já viu um pintinho ou um filhote de passarinho, já reparou que o neném não nasce já com essas penas. A ave, uns grupos mais primitivos, digamos assim, né, como os galiformes, os filhotinhos já nascem cobertos com umas plumas. É um tipo especial de pena que serve basicamente para manter o calor corporal e camuflagem. Então são filamentos mais simples, não é uma pena bem estruturada. Lembrando também que as plumas estão presentes nos animais adultos. Só que eles ficam por dentro lá da pena. Rodrigo, como eu já falei, quando a gente pensa em penas, a gente pensa em aves. Apenas as aves possuem penas? Olha, essa pergunta é muito legal. Se tu perguntar para qualquer pessoa do planeta e falar assim, ó, quando você pensa em pena, tu pensa em qual bicho? As pessoas vão falar em ave ou uma espécie de ave. Só que a paleontologia, principalmente no século XXI, nos demonstrou uma coisa muito interessante. No século XX, nós tínhamos como as aves serem descendentes dos dinossauros que foram extintos no final da era Mesozoica. Até que veio o século XXI e a ciência não para. No século XXI, somente na China, várias descobertas de dinossauros não avianos com a presença de penas. Então a pena, em termos de estrutura, de tegumento que cobre o corpo do animal, ela é mais velha do que a própria ave. Muitos dos dinossauros do grupo que nós chamamos dos terópodas, que são os bípedes carnívoros, que a maioria de nós hoje está muito mais familiarizado por causa dos filmes da franquia do Jurassic Park, como os raptores. Então hoje é difícil imaginar um raptor que não tenha tido penas ao longo do seu corpo. Hoje, na paleontologia, na biologia como um todo, é claro e evidente que as aves são dinossauros. Então os dinossauros, eles não foram extintos completamente há 65 milhões de anos antes do presente. Eles continuam entre nós até hoje, voando por aí. Rodrigo, você falou que as penas surgiram antes das aves. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que quem curte o canal há tempo já sabe até a resposta. Mas eu quero que você explique isso pra gente. Quem surgiu primeiro? As penas ou o voo? Se a gente pegar na história evolutiva da vida no planeta, os insetos foram os primeiros animais a conquistarem os ares. Não tinha dinossauro, não tinha nada, na era paleozoica. Então os insetos foram os primeiros animais a voarem, a conquistarem os ares. Milhões de anos depois, já na era mesozoica, antes mesmo de surgirem as aves, um grupo de répteis, tá, que não são dinossauros, que muita gente acha que é dinossauro, os pterossauros, né, que um deles é chamado de pterodáctilos, que é muito comum pterodáctilo aparecer em desenho animado, em filmes, em tudo que retrata eras dos dinossauros aparece esse réptil voador.
Então, os pterossauros já conquistaram os ares no voo batido, no voo autônomo. O que é o voo autônomo? Ele consegue sair, levantar, voar para onde ele quiser e pousar. Não é um simples. Oi? Os insetos já conseguiam também voo autônomo. Já conseguiam milhões de anos antes dos pterossauros. E os pterossauros foram os primeiros vertebrados a voarem. Eles são animais arcossauros também, isto é, eles estão parentes dos dinossauros, mas eles não foram dinossauros. E depois de algum tempo que surgiu, digamos, a primeira ave, o primeiro dinossauro aviano. A paleonto descobriu uma coisa incrível. Há fóssil que nos permite identificar qual era a cor da pena. Pelo grau de preservação, o paleontólogo ele consegue comparar com as moléculas de melanina de aves viventes e fazer uma correlação. Então, os dinossauros eles foram coloridos. Interessantíssimo isso, né? Rodrigo, mas vamos falar agora das cores das penas das aves. Como é formada essa coloração? Bem, lembrando daquelas partes das penas que eu falei para vocês, né? Córtex, o meio, a medula e aquela zona nebulosa entre as duas. O que dá cor à pena? São pigmentos de dois tipos. Melaninas, assim como nós mamíferos temos melaninas, as aves também têm, né? É uma proteína, digamos assim. A melanina, ela pode dar uma cor negra, que nós chamamos de eumelanina negra, ou marrom, que nós chamamos de eumelanina marrom. Então, uma ave negra, uma pena negra, ou uma pena marrom chocolate, né? Marrom chocolate amargo, tem essas melaninas. Existe um outro tipo de melanina, chamada de felmelanina, que ela pode ser desde amarelado, amarronzado, bege, até quase vermelho, cor rufos, que seria a cor do cabelo ruivo, tá legal? Então, dá essa cor na pena. Então, essas melaninas, aves que são consideradas puramente melânicas, toda a sua coloração é em função das melaninas. Um exemplo bem comunzão, assim, é o urubu. O urubu totalmente negro. Por quê? Ele só tem a eumelanina negra, aonde? Na parte externa, no córtex da estrutura da pena. Outro exemplo bem interessante de uma ave meramente melânica é um passarinho muito conhecido nosso, né? O pardal. Se tu olhar um pardalzinho, você repara como o pardal, além de ter diversas cores e cores em determinados lugares, um desenho bonito, aquelas cores são meramente melânicas. Toda a cor negra que tu vê no pardal seria a eumelanina negra. E naquele caso, todos os tons amarronzados, quase avermelhados, não vermelhos, aquele marrom avermelhado que tu vê no pardal, seria a tal da felmelanina que eu disse. Então, a presença dos dois tipos de melaninas em lugares diferentes da pena dá aquele desenho típico do pardal. E nas aves, nós temos os carotenoides, carotenos, pigmentos que as aves absorvem durante a sua alimentação, né? Então, carotenos que variam do amarelo ao vermelho vão dar a cor também. E olha que coisa interessante, os carotenos são absorvidos, o fígado da ave processa e elimina. Para onde? Para as penas. Então, por isso que a ave fica colorida, com cor que pode variar do amarelo em diversos tons, misturar o amarelo com o vermelho, que nós vamos enxergar um alaranjado, indo até o vermelho, ou uma diluição no vermelho, dando uma aparência meio rosa, rosada, né? Então, oriundo da alimentação. Então, química, dois tipos de pigmentos. E a combinação visual dos dois, que nos dá outras formas de cores. Beleza? Um exemplo bem interessante para alimentação é a ave chamada guará, uma ave, né, aquática, bem vermelha, mas esse animal só é vermelho em função dos crustáceos que ele se alimenta. Então, a cantaxantina dos crustáceos é absorvida por essa ave e ele deposita em suas penas, ficando um animal bem vermelho.
Se esse animal deixar de se alimentar desses crustáceos, ele vai perder essa cor. Então, uma associação direta com a alimentação. Rodrigo, então uma ave branca, igual uma galinha, ela não tem melanina? Olha, interessante. A pena branca representa o quê? A ausência de todos os pigmentos. Então não tem nenhuma melanina, nem carotenoide. Então se não tem pigmento nenhum, não tem cor. Né? Porque fisicamente a gente enxerga o quê? O que é uma cor? É a reflexão da luz no objeto que vem para os nossos olhos. Se não tem pigmento nenhum para absorver essa luz, toda luz ela é refletida. E o somatório de todas as cores daria o branco. E essas aves multicoloridas, elas têm combinações de todos esses pigmentos? Exatamente. Como nós falamos de pigmentos, uns variam do negro ao cinza, marrom ao bege, marrom avermelhado e os carotenoides amarelos e vermelhos, da onde vêm todas as demais cores? São combinações desses pigmentos. A combinação desses pigmentos vão refletir luzes diferentes, comprimentos de ondas diferentes, que vão combinar quando entrar na visão do observador. E aí vem a nossa tão famosa pergunta: por que o papagaio é verde? E até agora eu não disse pigmento verde, nada verde. Olha só que interessante. Papagaio é o nome popular para esse grupo de psitacídeos, né? Então existem papagaios em vários continentes do mundo e nem todos são verdes. Mas quando a gente fala verde aqui no Brasil, que é muito mais comum para nós, o papagaio do gênero Amazonas. Eles são verdes, as diferentes espécies que mudam de tamanho, uma corzinha ali, mas basicamente são verdes. O que seria a cor verde de uma pena? É o quê? Volta na estrutura. O córtex, a parte externa, tem o carotenoide amarelo. A medula, a parte interna, tem a eumelanina negra. Quando as luzes vêm, luz do sol, e batem na pena, o comprimento de onda, a combinação de comprimentos de onda para dar um amarelo, bate no caroteno, reflete. E o resto penetra, passa naquela zona nebulosa, que tem a presença de queratina, mas não é densa, tem zonas de ar. Faz com que a luz comece a refratar ali dentro, e quando bate na melanina negra, ela reflete o tom azulado. Esse efeito é o chamado efeito de Tyndall. É o mesmo efeito que faz com que nós, ao olhar para o céu, enxergamos o céu azul. O céu não é azul, é questão de refração dos comprimentos de onda que batem nas moléculas da atmosfera. Então esse azul, ele bate nessa melanina negra, ele reflete. E nós aprendemos desde o colégio que a combinação do azul com o amarelo vai dar o quê? O verde. Então o verde não é pigmento, é uma combinação ótica. Ave com pena verde é a presença de uma eumelanina negra com um carotenoide amarelo. É uma regra, como toda regra tem a sua exceção. Tem um pássaro chamado turaco, que ele é verde, mas no caso dele é um pigmento verde, só para dar aquela quebrada na regra que a ciência identifica na natureza. Não se esqueçam que o verde das plantas também é pigmento, tá? Só que é outro tipo de pigmento, que é clorofila. Exatamente. Então, gente, a combinação de pigmentos com essa estrutura da zona nebulosa, que entra a parte da física, da estrutura da pena, nos dá efeitos visuais de cores diferentes. Lembrando que cor é o que nós enxergamos de comprimento de onda que é refletido no objeto que estamos vendo. Mas a espécie humana, ela enxerga num certo espectro de luz. Nós não enxergamos todas as cores. Cor são ondas eletromagnéticas. E nós enxergamos justamente aquelas cores que você observa
no arco-íris. Nós não sabemos, quer dizer, sabemos que existem outros comprimentos de onda, mas não sabemos que cores seriam essas. Abaixo do vermelho, aí nós chamamos de infravermelho, e depois do violeta, nós chamamos de ultravioleta. E olha só que legal, Davi e amigos primatas. As aves enxergam o ultravioleta. Então as aves não enxergam o mundo como nós enxergamos. Uma pesquisa descobriu, né? Estudou um passarinho comum chamado tizil. Tizil é um passarinho que tem um dimorfismo sexual, onde o macho é muito negro. A fêmea não, é mais pardinha para se camuflar. Esse macho negro, para conquistar a fêmea, ele fica pousado num puleiro, num toco de madeira, pulando e mexendo as asas e vocalizando tizil. Tizil, tizil, tizil. E tá mexendo as asas. Ele é todo pretinho. Quando foi feito um estudo daquele pigmento e da luz que reflete ali, pasmem, tizil não é negro. Ele é ultravioleta. Então, quando ele está dançando assim, ele está oscilando as suas penas e deve ser algo muito lindo que a fêmea vê. Mas só que nós não enxergamos o ultravioleta. Ô Rodrigo, algumas aves têm penas brilhantes, que nós chamamos de iridescentes, como, por exemplo, o beija-flor. Ou os pombos, que possuem ali no peito uma certa iridescência. Como é que esse efeito de iridescência acontece? É mais uma maravilha da natureza. Aquelas penas têm na sua estrutura, na sua composição lá, ela vai refratar, de novo, mais uma vez, refratar a luz. Então, se refrata e afeta na reflexão das ondas, a pena tem a capacidade de trocar de cor. Como assim trocar de cor? Troca os pigmentos? Não! Troca o que reflete. Então, para o observador, ele vê um animal que ele vai mudando o brilho, muda os tons de cores. O azulado vai para o meio violeta, o esverdeado vai para o esverdeado meio com tons diferentes. Então, o animal, quando ele está se movendo, ele pode mexer com as penas, eriçar as penas, ou ele pode simplesmente estar em movimento, ele muda a angulação da luz do sol que bate nas suas penas, fazendo com que vá refletir cores diferentes, né? Como se pegasse um espelho e ficasse para lá e para cá. E como você falou muito bem, beija-flores, eles são bem brilhosos. Todo mundo pode observar a partir de hoje, quem nunca reparou, um beija-flor. Como eles são bem brilhosos, são esverdeados, alguns têm umas cores azuladas, que segue o que nós falamos antes. Mas à medida que está voando e se mexendo, os tons mudam. E o pombo, como você falou, Davi, repare que geralmente os que têm mais penas iridescentes, como o pombo comum que a gente vê constantemente, são os machos que têm esse golarzinho aqui, ó. E quando ele está cortejando as fêmeas, já repararam? Eles estufam aqui justamente para ir mexendo nas penas. Então ele fica assim. E as penas vão oscilando, vão refletindo cores diferentes para atrair a atenção das fêmeas. Caramba, Rodrigo, quanta informação interessante! Eu só não sei se eu gostei mais de aprender tudo isso ou de ver você imitando as aves. Cara, eu faço isso em sala de aula, eu imito o bicho, os alunos adoram, fico pedindo. Acho que faz parte, né? Pagar mico. E quando você faz o que você gosta, pagar mico é a coisa mais gostosa que tem. E é isso aí, galera. Com essa excelente explicação do Rodrigo, a gente fecha esse vídeo aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença do Rodrigo aqui. E, Rodrigo, fica aí o espaço para você poder se despedir do pessoal. Bem, galera, amigos do canal, Papo de Primata, Davi, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse espaço super maneiro, super informativo e cada vez mais importante, divulgação da ciência. Então, parabenizo a você, Davi, e a todos os colaboradores do canal, os que estão nos assistindo. Muito obrigado e vamos em frente, porque a gente não pode deixar de voar. Valeu, até a próxima. E eu agradeço também a você que está assistindo aí pela sua presença. E eu vou dar um spoiler aqui, hein?
A gente também vai ter uma live, depois que esse vídeo for lançado, com a presença do Rodrigo Guerra, para a gente conversar, tirar dúvidas sobre tudo que foi conversado aqui. Mandem perguntas sobre esses assuntos ou qualquer outro que esteja envolvido com a evolução de aves e por aí vai. O Rodrigo vai responder isso tudo com a gente na live, ok? Eu agradeço novamente vocês aqui. Quero ter o feedback de vocês, esse formato de vídeo onde eu trago especialistas para conversar dessa maneira que agrada a vocês. Lembro a vocês para darem um joinha nesse vídeo, assinarem o canal e considerarem a hipótese de se tornarem membros do canal para ajudar ele a crescer. Eu vejo vocês em breve e um grande abraço.